Fala rapaziada, é tempo de jogo e estamos começando aqui o terceiro dia da nossa rodada de Copa do Mundo. Hoje a gente vai cobrir os jogos do Catar e Suíça, Haiti, Escócia e Austrália e Turquia. Claro, mais uma vez estou aqui com meu amigo Vitor. Fala Vitor, bom dia. Bom dia, só jogão, né? Só pra lembrar aí aos telespectadores que o jogo do Brasil a gente fez um vídeo separado, já tá no ar, vou deixar ele aqui na descrição pra quem não assistiu ainda. Muito importante que você vá lá, dê seu like, faça seu comentário, porque quando a gente fala de Brasil, a gente quer a comunidade toda unida, né? Bora falar de Copa do Mundo. Exato. Então bora lá. Primeiro jogo de Catar e Suíça foi um jogo de 1-1. Um jogo onde o início dele foi muito mais movimentado do que o restante do jogo. Onde a Suíça mostrou pressão total, onde a gente está acostumado a ver as pessoas que já assistiram os jogos da Suíça ser uma seleção que joga mais atrás, uma seleção que geralmente deixa a bola com o adversário. Trouxe para o jogo de hoje um esquema diferente. Dominou a bola a maior parte do tempo, teve a maior parte das ações de ataque no primeiro tempo, mas deixou o Catar completamente preso dentro do seu próprio campo. O primeiro gol sai cedo, aos 17 minutos de jogo, com o gol do Embolo. Gol do Embolo de pênalti. Foi o primeiro pênalti também dessa Copa do Mundo. O jogador entra dentro da grande área e o goleiro sai, sai para tentar disputar a bola com ele. O jogador se antecipa, dá um toque na bola e o goleiro vai só no corpo do jogador. A gente viu uma preocupação ali com o goleiro, que caiu no chão e poderia ter sido machucado, né, que o choque foi muito forte. Mas ainda bem que nada aconteceu com nenhum dos dois jogadores. Cobrança de pênalti veio, bola de um lado, goleiro do outro, 1-0 com a Suíça. Foi um primeiro tempo que dá pra gente falar que a Suíça, ela amassou o Catar, só que ela amassou com pouca efetividade. Ela faz o gol de pênalti com o Embolo e ela não consegue mais ampliar o placar, ela perde chances e também ela se mostra extremamente displicente, né? Eu achei a Suíça bem displicente durante o jogo, não conseguiu converter suas chances, não conseguiu pressionar ainda mais o Catar no segundo tempo. Já começando a falar do segundo tempo, a Suíça ela baixa um pouco o ritmo, justamente eu acho que também pela questão física, estava muito calor durante o jogo e a gente tem reparado que a segunda prateleira dos europeus, eles não estão indo muito bem como a gente esperava que eles fossem. Esse grupo a gente aponta ainda a Suíça como favorita, só que ela acaba dentro de campo não conseguindo fazer mais gols e ela toma um empate aos 90 mais 4, gol do Catar do Murren, gol de cabeça. O Catar ele não agrediu muito no jogo, acho que no primeiro tempo ele teve uma chance só, mas ele conseguiu fazer o jogo dele, que era segurar, e na primeira oportunidade que ele teve ele fez o gol. E foi um empate que para a Suíça é muito prejudicial, porque era um jogo que a gente contaria 3 pontos para a Suíça, grupo com Catar e Bósnia, que a Suíça já assumiria a liderança, e agora ela embola muito o grupo. E pelo lado do Catar, né, os primeiros pontos do Catar na história da Copa do Mundo. Então, mais uma vez, né, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala desse tipo de jogo que, se você desconcentrar por um minuto, você acaba perdendo o jogo, acaba perdendo uma Copa e o controle do seu próprio destino. Então é um empate que para o Catar é muito especial, mas para a Suíça deixa um recado que é uma seleção que a gente espera mais e que, se ela não tiver cabeça no lugar e não for efetiva, não adianta ser favorita. Falou bem. Agora o grupo segue com todo mundo com 1 ponto. Se eu não estou enganado, todo mundo segue com 1 ponto. Suíça empatou com o Catar, Canadá empatou com a Bósnia e o grupo segue mais embolado do que nunca. Foi uma festa muito bacana de ver os torcedores do Catar comemorando esse empate. Como o gol veio muito tarde, foi muito bacana ver eles todos muito animados com aquele gol que nem o Vitor comentou, foi o primeiro ponto deles em Copas do Mundo. Fechamos esse jogo? Vou falar um pouquinho agora do jogo do grupo do Brasil, terceiro jogo do dia, né, que foi Haiti e Escócia. É um jogo que também que a gente esperava, os 3 jogos hoje que a gente vai comentar, a gente esperava uma certa vantagem de um lado, o lado europeu no caso, né, e Haiti e Escócia a gente também esperava esse
esse favoritismo da Escócia. Ela começa o primeiro tempo muito bem e pressionando o Haiti, mas o Haiti ele se mostra muito bem fisicamente, né? Ele consegue fazer disputas com a Escócia. E aí a Escócia, ela faz o gol dela com o McGinn, que é um jogador simbólico da Escócia, jogador do Aston Villa, capitão do Aston Villa, um jogador que é muito simbólico para a torcida e para toda a comunidade escocesa. Consegue fazer esse gol, foi um cruzamento e uma bola bem desviada, ele bate até errado, ele bate meio mascada, ela pica no chão, desvia e faz o gol. E tirando isso, foi um primeiro tempo que depois do gol o Haiti conseguiu equilibrar o jogo, tanto fisicamente como tecnicamente, até atacando a própria Escócia, né? Então a gente esperava que fosse um jogo para saldo de gols, ainda mais a Escócia sabendo que o Brasil e o Marrocos empataram por 1-1, mas acabou sendo um primeiro tempo muito equilibrado, né? Tanto o primeiro quanto o segundo tempo foram. O jogo foi muito equilibrado. A gente esperava muito mais da Escócia por entrar como favorita, que você falou. Fazer gols era muito importante nesse jogo e abrir vantagem. Se tivesse feito mais gols, muito provavelmente já teria encaminhado sua classificação, precisando somente de um empate ou contra o Brasil ou contra Marrocos, que vão ser os próximos dois adversários da Escócia. E isso se torna muito difícil agora, já que só conseguiram fazer um gol, tá? Se o critério de desempate mais para frente para terceiro colocado, que a gente espera nesse grupo, que o Brasil se classifique em primeiro e Marrocos em segundo, se o critério de desempate for só de gols, a Escócia já perdeu a oportunidade de abrir muitos pontos, de abrir muita vantagem. O Haiti se mostrou mais resistente do que era esperado, conseguiu administrar, querendo ou não, administrar essa derrota de 1-0, acabou não trazendo muito perigo para a Escócia. Foram uma ou duas tentativas que deu um susto no time escocês, mas nada que mudasse a história do jogo. Acaba sendo uma vitória de 1-0 que, como você até mesmo falou, pode prejudicar no saldo de gols. O próximo jogo da Escócia é contra o Marrocos. Basicamente a Escócia pegou o primeiro time do grupo mais frágil e agora vai pegar os dois mais fortes em sequência, que é Marrocos e depois Brasil. Então eu acho que ela joga a vida contra o Marrocos, né? Porque se ela consegue ali sair com um resultado positivo, ela até se encaminha muito bem para classificar até em segundo no grupo. Sim, um empate escocês já encaminha praticamente uma classificação em segundo colocado, né? Aí, claro que de novo dependeria de saldo de gols. E como enfrenta Brasil na última rodada, a gente espera que o Brasil consiga vencer bem, e aí esses gols que deixou de fazer contra o Haiti podem fazer falta para classificar. E agora fechamos esse jogo, bora falar pra mim, a primeira zebra da Copa do Mundo, né? Que foi o jogo mais de tarde, foi 2-0 para a Austrália sobre a Turquia. A gente vinha até comentando, né? Essas seleções europeias de segunda prateleira, elas prometiam muito durante a competição, até pela questão da acessibilidade dos grupos. E elas não estão conseguindo, tanto de forma jogando bola, como de resultado. E dá pra gente falar hoje que foi a primeira zebra que aconteceu nessa partida. E também a melhor atuação individual de um jogador, né? Que foi o goleiro Patrick Bit, que fez uma partida, assim, inacreditável mesmo. Uma atuação, assim, que ele vai ser lembrado sempre por ser uma Copa do Mundo. E acaba surpreendendo muito, né? O primeiro tempo ele foi condicionado pela posse de bola da Turquia. A Austrália ela vem com uma linha de 5, que é justamente para isso. Ela não quer jogar com a bola, ela quer jogar no contra-ataque. E o primeiro gol dela sai numa jogada individual aí do jovem Irankunda, que fez o gol, um jovem que jogou muito bem, que até agora é o jogador mais jovem a marcar na Copa, mas a gente sabe que tem muitos outros jovens para entrar em campo ainda, que faz 1-0 e, novamente, a estratégia era perfeita. 5 atrás, 5-4-1, 4 meio campos e um cara ali para segurar a bola, enquanto os outros dois alas corriam. E a Turquia não conseguiu furar esse bloqueio da Austrália, né? A Austrália já no primeiro tempo sofreu muito com o ataque da Turquia. Ataque turco? Acho que tá certo falar isso.
Sofreu muito com o ataque turco, mas jogou dentro da sua estratégia. Sua estratégia era realmente o contra-ataque. Quando recebeu a bola, fez um grande drible, o Iran Kuda, e fez um belíssimo gol. Uma partida extraordinária do goleiro. Teve bolas ali que muito provavelmente era esperado mais gols da Turquia do que realmente aconteceu, né? Um 2-0. Mas o goleiro impediu tudo isso. Teve um momento de jogo que um chute completamente venenoso e muito forte no lado esquerdo do goleiro, ainda no primeiro tempo, antes da própria Austrália abrir o placar, que o goleiro defende a bola e ainda bate na trave. Naquele momento eu já falei, se jogarem a noite toda, esse goleiro não vai tomar um gol hoje. Foi uma partida extraordinária dele, assim, de tirar o chapéu. E no final, já no segundo tempo, falando rapidinho, já no segundo tempo a Austrália manteve a mesma estratégia. Eu achava que o jogo seria difícil para a Turquia, mas não que sairiam com uma derrota, ainda mais tomando 2 gols. A Austrália na última Copa deu bastante trabalho para a Argentina nas oitavas de final e quase eliminou a Argentina de Lionel Messi, a Argentina campeã da última Copa. Mas não tinha uma expectativa de grande melhora dessa seleção para essa Copa. E, por enquanto, vem surpreendendo. Lidera o grupo junto com os Estados Unidos. O segundo gol já saiu logo no finalzinho do jogo, sai aos 75 minutos. Ainda assim, mesmo com o gol aos 75 minutos, a Turquia tentou de novo, com mais jogadas perigosas. E o goleiro defendendo, o goleiro segurando os ataques, e dá pra ver no semblante dos jogadores a surpresa de quão bem estava o goleiro australiano. O segundo gol sai pelo Metcalf, né? Que faz esse gol aí, que também ainda dá uma desanimada, né? Porque tenta furar e não consegue, e aí você toma um gol, acaba desanimando. E para encerrar sobre esse assunto, acaba embolando um pouco o grupo, porque os Estados Unidos foi muito bem na estreia, amassou o Paraguai, e o próximo jogo é Turquia e Paraguai, né? Os 2 times que perderam. Então a gente vê ali uma oportunidade ali da Turquia se mostrar como favorita do grupo que era antes, ou se complicar totalmente na Copa. Então acaba indo esse segundo jogo aí tendo a sua urgência. Teve 30 finalizações, mas como a gente falou, né, precisa ser mais efetiva. Tem grandes jogadores que jogam nas grandes ligas europeias e precisa confirmar esse favoritismo dentro de campo. Um empate já complica muito a vida da Turquia. Uma derrota praticamente elimina ela da Copa do Mundo na segunda fase. Então acredito que é isso, pessoal. Mais alguma coisa para pontuar? Não, agora acho que só a gente passar para finalizar, vou passar a agenda de hoje, né? Jogos de hoje. Perfeito. Os jogos de hoje já começam às 2 horas, hoje um pouquinho mais cedo. A gente tem Alemanha e Curaçao. Logo em seguida, às 17 horas, Holanda e Japão. Às 10 horas a gente tem Costa do Marfim e Equador. Costa do Marfim às 8. Às 8 horas, perdão. Às 8 horas, Costa do Marfim e Equador. E às 11 horas a gente fecha a rodada com Suécia e Tunísia. Jogaço. Grandes jogos a gente tem hoje. Eu acredito que o jogo que mais vai chamar a atenção do público é o jogo da Holanda e Japão. Mas não dá pra perder os outros jogos também. Isso. Grandes jogadores vão entrar em campo e grandes estreias pra acontecer. É isso. Fechamos? Fechamos. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E isso foi Tempo de Jogo. Bora pra próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.